Quando ela subiu naquele palco, os risos foram inevitáveis. Uma menina de 14 anos com roupas simples e uma mochila remendada enfrentando a elite intelectual de Harvard. Para eles era quase cômico, uma criança do gueto tentando competir onde só os privilegiados brilhavam. Mas esses risos logo se transformariam em silêncio absoluto, porque o que eles não sabiam era que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. O momento em que genialidade pura enfrentaria não apenas preconceito, mas uma conspiração sombria determinada a mantê-la em seu lugar. Esta é uma história sobre coragem, injustiça e o poder de uma mente brilhante que se recusou a aceitar limitações. Preparem-se para descobrir como uma única menina mudou as regras do jogo para sempre. Zara Johnson tinha 14 anos, quando descobriu que sua mente funcionava diferente das outras crianças. Moradora da periferia de Detroit, filha de uma faxineira e de um mecânico, ela cresceu entre as paredes descascadas da escola estadual Roosevelt, onde os livros eram mais velhos que alguns professores, e a biblioteca fechava mais cedo por falta de segurança. Mas dentro daquela realidade brutal, algo extraordinário estava acontecendo. Enquanto seus colegas lutavam para entender matemática básica, Zara devorava livros de filosofia que encontrava no lixo da biblioteca universitária próxima. Enquanto outros assistiam desenhos, ela assistia a debates políticos na televisão quebrada da sala de casa, memorizando cada argumento, cada contra-argumento, cada estratégia retórica. A descoberta do seu talento aconteceu por acaso. Durante uma aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial, o professor fez uma pergunta sobre as causas do conflito. Zara levantou a mão timidamente e começou a falar. Por 20 minutos seguidos, ela construiu uma argumentação tão complexa e profunda sobre as raízes econômicas, sociais e políticas da guerra que deixou toda a sala em silêncio absoluto. O professor, um homem que lecionava há 30 anos, depois confessaria que nunca havia ouvido uma análise tão brilhante vinda de alguém tão jovem. Mas o talento de Zara não parava na história. Em qualquer discussão, sobre qualquer assunto, ela conseguia encontrar ângulos que ninguém mais via. Ela enxergava conexões invisíveis entre ideias aparentemente opostas. Sua mente funcionava como uma máquina de processar informações e transformá-las em argumentos devastadores. A família de Zara não entendia completamente o que estava acontecendo, mas apoiava incondicionalmente. Sua mãe, Doris, trabalhava dupla jornada limpando escritórios para comprar livros usados para a filha. Seu pai, Michael, mesmo cansado das longas horas na oficina, ficava acordado até tarde, ajudando Zara a pesquisar na internet de escada da casa. Foi durante uma competição de debates da escola estadual que tudo mudou. Zara enfrentou estudantes de escolas particulares caríssimas, com seus uniformes impecáveis e suas estratégias ensaiadas por professores especialistas, e os destroçou um por um. Sua argumentação era tão superior, tão inovadora, que os juízes ficaram perplexos. Uma menina de uma escola pública esquecida havia acabado de humilhar intelectualmente a elite educacional da região. E notícia se espalhou rapidamente pelos círculos acadêmicos. Professores universitários começaram a falar sobre a menina prodígio de Detroit. Mas com a fama vieram também os primeiros obstáculos reais. Diretores de escolas particulares começaram a questionar abertamente como uma estudante de escola pública poderia ter acesso a conhecimentos tão avançados. Sussurros maliciosos sugeriam que alguém estava ajudando ela a trapacear. Zara enfrentou sua primeira grande humilhação quando foi convidada para um debate em uma escola de elite. Ao chegar, foi recebida com olhares de desdém. Uma professora chegou a perguntar se ela tinha certeza de que estava no lugar certo,
sugerindo que talvez estivesse procurando o programa de assistência social da escola. Os estudantes riram abertamente quando ela tirou seus materiais de uma mochila remendada, contrastando com as pastas de couro italiano dos adversários. Mas quando o debate começou, o silêncio foi ensurdecedor. Zara desmontou cada argumento dos oponentes com uma precisão cirúrgica. Ela citava filósofos que os outros nem conheciam, construía analogias que deixavam os juízes boquiabertos, rebatia críticas antes mesmo delas serem completamente formuladas. Ao final, a vitória foi tão esmagadora que alguns juízes pediram para conversar com ela pessoalmente, impressionados com o nível intelectual daquela menina de 14 anos. Essa vitória abriu as portas para competições ainda maiores, e foi assim que o nome de Zara Johnson chegou até os organizadores do torneio mais prestigioso do país, o Harvard National High School Invitational Forensics Tournament. Quando o convite chegou, a família inteira chorou de emoção. Era a chance da vida, era a oportunidade de provar que genialidade não tem endereço, não tem classe social, não depende do tamanho da conta bancária. Mas Zara não fazia ideia de que estava prestes a entrar em uma arena onde as regras do jogo eram muito diferentes do que ela imaginava, onde sua mente brilhante enfrentaria não apenas outros debatedores, mas um sistema inteiro determinado a mantê-la em seu lugar. A carta chegou em uma terça-feira chuvosa de dezembro. O papel timbrado de Harvard brilhava como ouro nas mãos trêmulas de Doris Johnson. Prezada senhorita Zara Johnson, começava a carta formal. Temos o prazer de informar que você foi selecionada para participar do Harvard National High School Invitational Forensics Tournament. A casa inteira explodiu em festa. Michael largou a chave de fenda que estava segurando e abraçou a filha com força. Doris chorava e ria ao mesmo tempo, repetindo: "Minha menina vai para Harvard, minha menina vai para Harvard", como um mantra de incredulidade e orgulho. Para uma família que nunca havia saído do estado de Michigan, Harvard parecia um planeta distante, inalcançável. Mas a alegria inicial logo deu lugar à realidade brutal dos custos. A inscrição custava $500, valor que a família Johnson não tinha nem em sonhos. As passagens para Boston custavam outros $1.000. Hospedagem, alimentação, materiais, tudo somava um valor que equivalia a 3 meses de salário de Doris. Foi então que a comunidade se mobilizou de uma forma que ninguém esperava. A história de Zara havia tocado o coração de muitas pessoas. A igreja local organizou um bazar beneficente. Os vizinhos fizeram uma vaquinha. O dono da oficina, onde Michael trabalhava, doou o dinheiro de uma semana de lucro. Professores da escola estadual tiraram dinheiro do próprio bolso. Em 2 semanas, o valor necessário estava reunido, centavo por centavo, doado por pessoas que acreditavam no sonho de uma menina. Quando a notícia da participação de Zara se espalhou pelos círculos acadêmicos de elite, as reações foram reveladoras. Em fóruns online de debate estudantil, comentários maldosos começaram a aparecer. Como uma escola pública de Detroit conseguiu uma vaga em Harvard? Certamente é algum tipo de programa de diversidade. Provavelmente nem sabe pronunciar as palavras direito. O que esses críticos não sabiam era que Zara havia conquistado sua vaga da maneira mais difícil possível. Diferentemente dos estudantes de escolas particulares, que tinham professores especializados e treinamento intensivo, Zara havia se preparado completamente sozinha. Ela estudava na biblioteca pública até o fechamento, memorizava estratégias de debate em vídeos gratuitos no YouTube e praticava a argumentação debatendo consigo mesma no espelho do banheiro. Sua preparação para Harvard foi ainda mais intensa. Todas as noites, depois que os pais dormiam, Zara ficava acordada, estudando à luz de uma luminária velha. Ela criou um sistema próprio de organização de argumentos, desenvolveu técnicas de memorização que nenhum
professor havia ensinado e construiu um arsenal intelectual que rivalizava com estudantes muito mais velhos e experientes. Mas o que realmente diferenciava Zara era sua capacidade de ver padrões onde outros viam apenas caos. Enquanto estudava os debates anteriores de Harvard, ela identificou tendências, estratégias recorrentes, pontos fracos comuns nos argumentos dos vencedores. Sua mente funcionava como um computador analítico, processando informações e criando contra-estratégias para situações que ainda nem haviam acontecido. 3 semanas antes do torneio, chegou uma segunda carta de Harvard. Desta vez, o tom era diferente. Era uma verificação de elegibilidade que parecia mais um interrogatório. Questionavam sobre como uma estudante de escola pública havia adquirido conhecimentos tão avançados. Pediam cartas de recomendação adicionais, históricos escolares detalhados, até mesmo gravações de debates anteriores. Zara respondeu a cada pergunta com a dignidade de quem não tinha nada a esconder. Enviou vídeos dos seus debates na escola estadual, cartas emocionadas de professores que atestavam sua genialidade natural e até mesmo um ensaio pessoal explicando como uma menina do gueto havia descoberto sua paixão pela argumentação intelectual. A resposta de Harvard chegou apenas 5 dias antes do torneio. Aprovada, mas com uma observação que gelou o sangue de Zara. A participante será submetida a monitoramento especial durante o evento para garantir a integridade da competição. Em outras palavras, eles iam vigiá-la como se fosse uma suspeita. Enquanto isso, nas redes sociais dos estudantes de elite que participariam do torneio, a conversa era clara. Vamos mostrar para essa garota de onde ela veio. Harvard não é lugar para experimentos sociais. Vai ser divertido ver ela tentando competir com a gente. Zara leu todos esses comentários. Cada palavra cruel foi como um soco no estômago. Mas em vez de desanimá-la, elas alimentaram uma determinação que ela nem sabia que possuía. Eles queriam humilhá-la? Perfeito. Ela ia mostrar o que uma mente verdadeiramente brilhante era capaz de fazer quando subestimada. À noite antes da viagem para Boston, Zara não conseguiu dormir. Ficou na janela do quarto, olhando as ruas vazias do gueto que sempre chamou de lar. Amanhã, ela estaria pisando em Harvard. Amanhã representaria não apenas a si mesma, mas todas as crianças que cresceram como ela, todas as mentes brilhantes escondidas em escolas esquecidas, todos os sonhos que a sociedade insistia em dizer que eram grandes demais. Michael e Doris a levaram ao aeroporto no carro emprestado de um vizinho. No check-in, quando a atendente viu o destino, Boston, Harvard University, ela olhou para a família com surpresa mal disfarçada. Uma família negra, claramente de classe baixa, indo para Harvard. A confusão estava estampada em seu rosto. No avião, Zara abriu sua mochila e revisou pela última vez suas anotações. Centenas de páginas escritas à mão, estratégias desenvolvidas sozinha, argumentos que ela havia testado 1000 vezes no espelho do banheiro. Ela não tinha uniformes caros, pastas de couro ou um exército de professores particulares, mas tinha algo que dinheiro nenhum comprava. Uma mente que funcionava de forma diferente, uma inteligência que encontrava soluções onde outros viam apenas problemas. Quando o avião decolou de Detroit, Zara respirou fundo. Ela não sabia que estava voando em direção a uma conspiração que tentaria destruí-la. Não sabia que enfrentaria adversários que lutariam com armas muito além da inteligência. Não sabia que sua jornada em Harvard seria muito mais que um torneio de debates. Mas uma coisa ela sabia com absoluta certeza. Ninguém, absolutamente ninguém, ia impedi-la de mostrar ao mundo inteiro do que uma menina genial do gueto era realmente capaz. Harrison Blackwell III nunca havia perdido um debate em sua vida. Aos 17 anos, o jovem herdeiro de um império bilionário colecionava troféus como outros adolescentes colecionavam videogames.
alto, loiro, com o sorriso confiante de quem sempre soube que o mundo estava a seus pés, Harrison representava tudo o que o dinheiro e o privilégio podiam comprar. Sua preparação para debates não acontecia em bibliotecas públicas ou quartos apertados. Acontecia em salas privadas da Academia Preparatória Wellington, a escola mais cara e exclusiva do país, onde as mensalidades custavam mais que o salário anual de uma família comum. 3 professores particulares, todos ex-campeões de debates universitários, dedicavam suas carreiras inteiras a moldar Harrison no debatedor perfeito. Mas o que poucos sabiam era que o sucesso de Harrison ia muito além de talento ou preparação. Blackwell Industries, o conglomerado de empresas do seu pai, havia discretamente se tornado um dos maiores patrocinadores de torneios de debate do país. Não oficialmente, é claro. Através de uma rede complexa de fundações e organizações educacionais, milhões de dólares fluíam para universidades prestigiosas, incluindo Harvard. Harrison Blackwell II, o pai, era um homem que entendia que o poder real não vinha apenas do dinheiro, mas das conexões certas. Há 10 anos, ele havia feito uma doação anônima de $5 milhões para o programa de debates de Harvard. 2 anos depois, uma ala inteira da universidade recebeu o nome da família. Coincidência? Dificilmente. O professor Hamilton era a peça central dessa máquina bem oleada. Oficialmente, ele era apenas um respeitado professor de retórica de Harvard, organizador do torneio nacional há 15 anos. Não oficialmente, ele era o homem que garantia que os candidatos certos sempre chegassem às finais. Sua conta bancária havia engordado consideravelmente nos últimos anos, graças a consultorias educacionais prestadas para a Blackwell Foundation. A primeira vez que Harrison ouviu falar de Sarah Johnson foi durante um jantar familiar na mansão dos Blackwell. Professor Hamilton havia sido convidado para discutir os competidores notáveis do próximo torneio. Entre vinhos caríssimos e pratos preparados por chefes renomados, o assunto chegou à anomalia de Detroit. Uma menina de 14 anos de uma escola pública, disse Hamilton, tomando um gole de vinho. Inteligência excepcional, pelo que relatam. Mas vocês sabem como essas histórias costumam terminar. Talento bruto raramente supera a preparação profissional e recursos adequados. Harrison riu, uma risada fria que não chegava aos olhos. Sério? Eles estão permitindo experimentos sociais no nosso torneio agora? Sua voz carregava o desprezo casual de quem nunca havia enfrentado uma negativa na vida. Espero que ela não se machuque muito quando descobrir onde realmente está. Blackwell II observou a conversa com interesse calculado. Para ele, tudo era uma questão de estratégia. Hamilton, você tem certeza de que essa menina não representa nenhum risco real? Quero dizer, seria constrangedor se um Blackwell perdesse para alguém de esse calibre. Absolutamente nenhum risco, Hamilton assegurou rapidamente. Genialidade natural é uma coisa, mas debates de elite exigem refinamento, técnica, conhecimento de nuances que só se aprende em círculos acadêmicos superiores. Ela pode ser inteligente, mas Harrison tem 15 anos de preparação profissional. Além disso, ele fez uma pausa significativa, olhando diretamente para Blackwell II. Além disso, como organizador, tenho certas flexibilidades para garantir que a competição seja justa para todos os participantes. A mensagem estava clara. Se Sarah Johnson realmente representasse uma ameaça, medidas seriam tomadas. Harrison passou as semanas seguintes pesquisando obsessivamente sobre sua futura adversária. Assistiu a todos os vídeos disponíveis dos debates dela, analisou cada estratégia, cada argumento. Inicialmente, seu objetivo era encontrar fraquezas, mas quanto mais assistia, mais desconfortável ficava. A menina era diferente. Seus argumentos tinham uma originalidade que ele nunca havia visto.
Ela não seguia fórmulas tradicionais de debate. Criava conexões inesperadas, encontrava ângulos que deixavam adversários completamente perdidos. Pior ainda, ela fazia tudo isso com uma naturalidade que indicava que não estava seguindo estratégias ensaiadas. Era pura intuição intelectual. Pela primeira vez na vida, Harrison sentiu algo que não reconheceu imediatamente. Medo. Não medo. É físico, mas medo de perder. Medo de ser humilhado por uma menina 3 anos mais nova, vinda de um lugar que ele considerava irrelevante. Medo de que toda sua superioridade fosse uma ilusão. 3 semanas antes do torneio, ele teve uma conversa privada com o professor Hamilton, em seu escritório luxuoso em Harvard. As paredes eram decoradas com diplomas, certificados e fotos dele com personalidades importantes. Uma estante inteira era dedicada aos troféus dos torneios que ele havia organizado ao longo dos anos. Professor, preciso falar sobre a menina de Detroit. Harrison começou sem rodeios. Hamilton sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, sim, a senhorita Johnson, muito talentosa pelo que ouvi dizer. Certamente uma adição interessante ao torneio. Ela é perigosa, Harrison disse diretamente. Assisti a todos os debates dela. Não é apenas talento, é genialidade real. Se ela chegar à final comigo... Harrison, Hamilton interrompeu, sua voz assumindo um tom paternal. Você está subestimando sua própria preparação. Você tem 15 anos de treinamento de elite. Professores particulares, recursos ilimitados, técnicas refinadas. Uma menina de escola pública, não importa quão inteligente, simplesmente não tem as ferramentas necessárias para competir nesse nível. Mas Harrison não estava convencido. E se tiver? E se for realmente tão boa quanto parece? Hamilton se recostou na cadeira, observando o jovem herdeiro com atenção. Era hora de jogar suas cartas na mesa. Harrison, você confia em mim? Claro. Então confie quando eu digo que o torneio será conduzido de forma absolutamente justa. Todos os competidores terão exatamente as mesmas oportunidades de demonstrar suas habilidades. E se, por algum acaso improvável, algum participante tentar, digamos, usar métodos questionáveis para ganhar vantagem, medidas apropriadas serão tomadas para manter a integridade da competição. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, mas a mensagem era cristalina. Hamilton estava prometendo que Zara Johnson seria neutralizada se necessário. Harrison saiu do escritório se sentindo melhor, mas uma parte dele ainda estava inquieta. Ele havia passado a vida inteira acreditando que era superior por mérito próprio. A ideia de que pudesse precisar de ajuda externa para vencer uma menina de 14 anos do gueto era um golpe em seu ego que ele mal conseguia processar. Naquela noite, sozinho em seu quarto luxuoso, Harrison olhou para sua coleção de troféus. Dezenas deles, cada um representando uma vitória, uma confirmação de sua superioridade. Mas pela primeira vez, ele se perguntou quantas dessas vitórias haviam sido realmente suas. Enquanto isso, em Detroit, Zara dormia em sua cama estreita, inconsciente de que estava prestes a enfrentar muito mais que um simples torneio de debates. Ela estava entrando em uma guerra onde as regras eram escritas pelos próprios adversários, onde genialidade enfrentaria não apenas privilégio, mas uma conspiração cuidadosamente orquestrada para mantê-la em seu lugar. A máquina estava em movimento. O Império havia decidido que Zara Johnson representava uma ameaça que precisava ser eliminada. E eles tinham todos os recursos necessários para fazer isso acontecer. O campus de Harvard, em fevereiro, era um espetáculo de beleza e intimidação. Prédios de tijolos vermelhos centenários se erguiam como catedrais do conhecimento, seus corredores ecoando com o peso da história e do prestígio.
Para a maioria dos competidores, era um retorno familiar a um ambiente que combinava com suas origens privilegiadas. Para Zara, era como pisar em outro planeta. Ela desceu do táxi barato que dividiu com outros 3 estudantes de escolas públicas, sua mochila remendada contrastando brutalmente com as malas de couro italiano dos outros competidores. O motorista, um imigrante haitiano, sorriu para ela no retrovisor. Boa sorte, menina. Mostre para eles do que você é capaz. O saguão de registro era um mar de uniformes caros, blazers bordados com brasões de escolas que custavam mais por ano que a maioria das pessoas ganhava. Zara vestia sua melhor roupa, uma calça preta simples e uma blusa branca que sua mãe havia passado 3 vezes na noite anterior. Era impecável, mas gritantemente comum no meio de tanta ostentação. As conversas pararam quando ela entrou. Não completamente, mas o suficiente para que ela sentisse o peso dos olhares. Sussurros discretos começaram a circular. É, ela, a menina de Detroit. Que pequena! Parece ainda mais nova pessoalmente. Harrison estava do outro lado do saguão, cercado por seu habitual grupo de admiradores. Quando viu Zara, ele parou no meio de uma frase. Vê-la pessoalmente foi um choque. Ela parecia ainda mais jovem que nos vídeos, quase frágil. Como essa menina minúscula havia causado tanto alvoroço. Mas quando os olhos de Zara encontraram os dele através da multidão, Harrison sentiu algo gelado descer por sua espinha. Os olhos dela não eram de uma criança intimidada. Eram olhos de alguém que havia visto batalhas que ele nem conseguia imaginar. Olhos que carregavam uma determinação que fazia seu próprio conforto privilegiado parecer superficial. Professor Hamilton observava toda a cena de sua posição elevada na mesa de registro. Ele havia orquestrado esse momento cuidadosamente. Queria que Zara se sentisse isolada, fora de lugar, pequena. O primeiro passo para neutralizar um adversário era fazê-lo questionar seu próprio valor. Zara Johnson, ele anunciou. Quando ela se aproximou da mesa, sua voz carregando uma cordialidade profissional que não alcançava os olhos. Que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Espero que sua viagem tenha sido adequada. A palavra adequada foi pronunciada com uma ligeira pausa, uma referência sutil às diferenças econômicas que todos podiam ver. Foi perfeita, professor. Zara respondeu, sua voz firme e educada. Estou muito grata pela oportunidade de estar aqui. Hamilton sorriu, mas seus olhos calculavam. A menina tinha mais compostura do que ele esperava. Bem, certamente será uma experiência educativa para você. O nível de competição aqui é bem diferente do que você deve estar acostumada. Era um insulto disfarçado de preocupação, mas Zara apenas sorriu. Estou ansiosa para aprender, professor. Enquanto preenchia os formulários de registro, Zara podia ouvir fragmentos de conversas ao seu redor. Os outros competidores discutiam estratégias com uma naturalidade que revelava anos de preparação profissional. Falavam sobre argumentos de autoridade, falácias de composição, estratégias de tempo com a facilidade de quem havia crescido respirando esse vocabulário. Um grupo particularmente arrogante, liderado por uma garota loira da Academia Whitmore, não se esforçava para baixar a voz. Sinceramente não entendo por que permitiram isso, dizia a líder, olhando diretamente para Zara. Quer dizer, eu entendo diversidade e tudo mais, mas existe um padrão a ser mantido. Talvez seja um experimento social, respondeu outro membro do grupo. Sabe como Harvard adora essas iniciativas progressistas? Provavelmente vão usar ela como estudo de caso, sobre potencial não desenvolvido ou algo assim. As risadas que seguiram foram como punhais, mas Zara manteve a expressão neutra. Ela havia enfrentado coisas piores que adolescentes privilegiados brincando de superioridade. Cada palavra cruel apenas alimentava o fogo que queimava dentro dela. Harrison
observando de longe, sentiu uma mistura estranha de admiração e desconforto. A menina estava claramente ouvindo os insultos, mas não demonstrava nenhuma reação. Isso requeria um autocontrole que ele não tinha certeza de possuir. A primeira sessão oficial foi uma apresentação das regras do torneio. Professor Hamilton subiu ao palco com a autoridade de quem havia comandado esse evento por 15 anos. Sua voz ecoava pelo auditório lotado, enquanto explicava o formato da competição. Este torneio, ele declarou, representa o mais alto padrão de excelência em debates estudantis. Participar aqui é um privilégio que deve ser tratado com o respeito e a seriedade que merece. Seus olhos pousaram brevemente em Zara quando ele pronunciou a palavra privilégio. A competição será conduzida com absoluta imparcialidade, continuou. Todos os participantes serão julgados exclusivamente pela qualidade de seus argumentos e pela elegância de sua apresentação. Qualquer tentativa de ganhar vantagem através de métodos questionáveis resultará em desqualificação imediata. A frase sobre métodos questionáveis foi acompanhada de um olhar mais longo na direção de Zara. A mensagem era clara. Ela estava sendo observada, suspeita antes mesmo de começar. Depois da apresentação, os competidores se dividiram em grupos menores para as primeiras atividades. Zara se viu sozinha, observando os outros formarem naturalmente pequenos círculos baseados em conexões de escolas ou competições anteriores. Ela era a única que não conhecia ninguém. Foi quando Harrison se aproximou. Não por bondade, mas por curiosidade. Ele queria medir sua adversária de perto. Você deve ser Zara, ele disse, estendendo a mão com um sorriso que era mais avaliação que cortesia. Harrison Blackwell, ouvi muito sobre você. Zara apertou sua mão firmemente. Coisas boas, espero. Interessantes. Ele respondeu, calibrando cada palavra. Deve ser desafiador se preparar para uma competição desse nível, sem os recursos que a maioria de nós teve. Admiro sua coragem. Novamente, a palavra foi escolhida cuidadosamente. Não determinação, não inteligência. Coragem. Como se ela fosse uma criança corajosa tentando algo impossível. Obrigada, Zara respondeu simplesmente. Acho que subestimar adversários baseado em suas origens é um erro estratégico comum, mas tenho certeza de que alguém com sua experiência não cometeria esse tipo de erro. Harrison piscou, surpreso. A resposta havia sido perfeitamente educada, mas carregava uma farpa que ele sentiu claramente. Ela havia acabado de sugerir que ele estava sendo condescendente e, ao mesmo tempo, desafiado a não subestimá-la. Em 2 frases simples, ela havia virado o jogo. Claro que não. Ele respondeu, seu sorriso ficando mais tenso. Que a melhor argumentação vença. Quando ele se afastou, Zara permitiu-se um pequeno sorriso. Primeiro round para ela. O resto do dia foi um desfile de microagressões e insultos disfarçados. Durante o almoço, ninguém convidou Zara para sentar. Nas atividades em grupo, ela era sempre a última a ser escolhida. Nas conversas informais, as pessoas falavam sobre ela como se não estivesse presente. Mas a cada humilhação, a determinação de Zara apenas crescia. Ela observava tudo, analisava cada dinâmica social, cada hierarquia não declarada. Estava aprendendo sobre seus adversários muito além de suas habilidades de debate. À noite, sozinha em seu quarto simples da hospedagem universitária, Zara ligou para casa. A voz de sua mãe foi como um bálsamo depois do dia brutal. Como foi, minha filha? Desafiador. Zara respondeu honestamente, mas exatamente como esperávamos. Você está bem? Eles estão te tratando bem? Zara olhou pela janela para as luzes de Harvard, pensando em como responder. Ela poderia contar sobre as humilhações, sobre os olhares de desprezo, sobre a sensação de estar sendo tratada como uma invasora. Mas isso só preocuparia sua mãe. Estou bem, mãe, e estou aprendendo muito. Eu te amo, Zara, seu pai
E eu estamos muito orgulhosos de você. Depois de desligar, Zara abriu seus materiais de estudo. Enquanto na ala dos competidores de elite as festas privadas já começavam, ela estudava. Enquanto outros revisavam estratégias com equipes de professores, ela trabalhava sozinha. Mas ela não estava apenas estudando, estava se preparando para uma guerra. Uma guerra onde ela era David enfrentando Golias, onde sua única arma era uma mente que funcionava de forma diferente de todas as outras. O que ela ainda não sabia era que Golias não planejava lutar limpo. O primeiro dia de competição amanheceu com energia elétrica sobre Harvard. No café da manhã, grupos se formavam naturalmente, estudantes de escolas irmãs reunidos para estratégias finais, enquanto professores particulares sussurravam conselhos aos ouvidos de seus pupilos privilegiados. Zara comeu sozinha, como havia se tornado costume, uma tigela de aveia e café preto, enquanto ao redor banquetes eram consumidos por adversários que discutiam casas de verão na Europa e viagens de formatura para a Ásia. Professor Hamilton subia ao palco para anunciar os primeiros confrontos quando uma assistente se aproximou, sussurrando algo em seu ouvido. Seu rosto mudou sutilmente. Peço desculpas, mas houve uma mudança nos emparelhamentos da primeira rodada, devido a questões técnicas. O que ninguém sabia era que Hamilton havia recebido uma ligação de Blackwell Doyle. Ponha a menina contra o Pemberton na primeira rodada. Quero ver do que ela é realmente capaz. James Pemberton III era uma lenda. Aos 18 anos, havia vencido 12 torneios nacionais e era considerado invencível em argumentação econômica. Colocá-lo contra Zara era como jogar um cordeiro para os leões. Quando os emparelhamentos foram anunciados, um silêncio tenso tomou conta do auditório. Harrison observou. A reação de Zara quando ela viu seu nome ao lado do de Pemberton. Esperava ver medo. Em vez disso, viu um brilho nos olhos dela que o fez engolir seco. Pura antecipação. A sala de debate era um anfiteatro em miniatura. Pemberton entrou como um gladiador, sua equipe carregando pastas organizadas com perfeição militar. Zara entrou sozinha, com apenas uma pasta simples e um caderno espiral. O tópico foi anunciado. As políticas econômicas protecionistas são prejudiciais ao desenvolvimento global sustentável. Pemberton sorriu. Economia era seu terreno favorito. Pemberton abriu com uma apresentação que foi como assistir a uma máquina perfeitamente calibrada. 15 minutos de dados precisos, teorias econômicas clássicas, citações de laureados Nobel, tudo com a confiança de anos de treinamento. Quando chegou a vez de Zara, ela se levantou lentamente. Por um momento, pareceu quase pequena demais para o palco. Então, começou a falar. Meu estimado adversário apresentou uma argumentação tecnicamente perfeita sobre teorias econômicas dos livros. Mas teorias são como mapas, úteis até você precisar navegar pelo território real. O que se seguiu foi 15 minutos de pura magia intelectual. Zara pegou cada teoria que ele havia citado e mostrou como falhavam quando aplicadas a realidades que ela conhecia intimamente. Falou sobre comunidades destruídas por políticas teoricamente perfeitas. Citou exemplos concretos de como o protecionismo havia salvado indústrias que sustentavam famílias inteiras. O golpe de mestre veio quando ela virou a lógica dele contra ele próprio. Meu colega argumenta que protecionismo prejudica desenvolvimento global. Mas me pergunto, desenvolvimento para quem? Quando uma fábrica sai de Detroit para um país com mão de obra mais barata, isso é desenvolvimento para executivos que veem lucros crescerem. Mas é desenvolvimento para a comunidade que perde 1000 empregos? A sala estava em silêncio absoluto. Zara havia tornado a economia pessoal, humana, real. Quando ela terminou, o silêncio durou 10 segundos, uma eternidade em debates. Então, lentamente, aplausos começaram a surgir dos funcionários de Harvard, que reconheciam suas próprias lutas nas palavras de Zara.
A decisão dos juízes foi unânime, vitória para Zara Johnson. A reação foi reveladora. Enquanto alguns aplaudiam entusiasticamente, os grupos de elite sussurravam com incredulidade e algo que se aproximava de medo. Professor Hamilton observava, com expressão neutra, mas internamente estava em pânico. Não era apenas inteligência, era genialidade aplicada de uma forma que ele nunca havia visto. Harrison sentiu algo estranho no estômago. Era o reconhecimento perturbador de que ela havia demonstrado um tipo de inteligência que todo seu dinheiro não podia comprar. Zara saiu caminhando normalmente, mas por dentro exultante. Havia provado que pertencia ali, mas enquanto caminhava pelos corredores, não sabia que sua vitória havia pintado um alvo ainda maior em suas costas. Ao anoitecer, ligou para casa novamente. Mãe, acho que eles estão começando a nos levar a sério. Ela não contou sobre os olhares frios depois da vitória, sobre as conversas que paravam quando se aproximava. Estava prestes a descobrir que algumas vitórias custavam mais caro que derrotas. As vitórias consecutivas de Zara nas rodadas eliminatórias haviam criado ondas inesperadas. Ela não havia apenas vencido, havia dominado com uma facilidade que desafiava expectativas. Cada debate era uma demonstração de genialidade, que deixava juízes em silêncio reverente. Nos corredores do poder, reuniões urgentes aconteciam em portas fechadas. Professor Hamilton havia sido convocado para uma conversa informal com Blackwell II. Ela precisa ser parada. A voz de Blackwell II cortava o ar. Meu filho não pode ser humilhado por essa menina. Você me garantiu que isso não seria problema. Hamilton suava. Senhor Blackwell, eu subestimei a situação. A menina é excepcional. Mas ainda temos opções. Que tipo de opções? Hamilton respirou fundo, prestes a cruzar uma linha que mudaria sua vida. Existem precedentes para desqualificações baseadas em irregularidades acadêmicas, suspeitas de plágio, uso de materiais não autorizados, colaboração externa. Faça isso. Hamilton trabalhou com precisão cirúrgica. Criou e-mails falsos, sugerindo que Zara havia recebido ajuda de professores universitários. Forjou documentos indicando acesso a materiais reservados. Plantou evidências de preparação com debatedores experientes, violando regras individuais. O golpe foi desferido às 15h, 2 horas antes da semifinal. Uma assistente apareceu na biblioteca onde Zara estudava. Senhorita Johnson, professor Hamilton precisa vê-la imediatamente. É urgente. O escritório estava cheio. Hamilton e 3 oficiais de Harvard, todos com expressões graves. Na mesa, documentos espalhados como evidências de crime. Senhorita Johnson, Hamilton começou com tristeza falsa. Chegaram ao nosso conhecimento irregularidades sérias relacionadas à sua participação. Hamilton empurrou os documentos falsos. E-mails indicando coaching não autorizado de professores da Universidade de Michigan. Evidências de acesso a materiais restritos, comunicações sugerindo colaboração em violação às regras. Zara olhou os papéis com incredulidade. Reconhecia nomes de professores que admirava de longe, mas com quem nunca havia falado. E-mails que supostamente enviara, mas jamais escrevera. Isso é mentira, ela disse, voz subindo. Nunca recebi ajuda de ninguém. Me preparei sozinha. Esses e-mails são falsos. Entendo que seja difícil aceitar, Hamilton respondeu condescendente. Mas as evidências são claras. Não temos escolha senão suspendê-la da competição. Zara sentia o chão desaparecer. Tudo pelo que havia trabalhado, destruído por mentiras cuidadosamente construídas. Vocês não podem fazer isso. Sabem que é mentira. Senhorita Johnson, um oficial disse friamente, sugerimos que aceite a decisão com dignidade. A notícia se espalhou como fogo. A menina de Detroit foi pega trapaceando. Era bom demais para ser verdade. Alguém estava fazendo os debates por ela.
Harrison ouviu a notícia, cercado por colegas que comemoravam, mas em vez de alívio, sentiu algo desconfortável. Havia assistido todos os debates de Zara. Sabia que aquela genialidade era real, natural, autêntica. Zara passou a noite mais escura de sua vida, ligando desesperadamente para qualquer um que pudesse ajudar. Mas o que poderia fazer uma menina de 14 anos contra um sistema inteiro? Na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu. Rosa, a funcionária da limpeza que Zara cumprimentava educadamente todos os dias, bateu em sua porta. "Menina", Rosa disse baixinho, "trabalho aqui há 30 anos. Limpo escritórios à noite quando pensam que ninguém está vendo." Ela entregou um envelope pequeno. "Ontem vi professor Hamilton queimando papéis na lareira. Alguns pedaços não queimaram completamente. Achei que você deveria ver." Dentro estavam fragmentos parcialmente queimados, rascunhos dos e-mails forjados, com anotações manuscritas de Hamilton sobre como torná-los mais convincentes. Era a prova da conspiração. "Por que está fazendo isso?" Zara perguntou com lágrimas. Rosa sorriu. "Porque eu também já fui uma menina negra e inteligente que tentaram silenciar. Porque vi o que você é capaz. E porque, às vezes, a justiça precisa de uma pequena ajuda." Com as evidências nas mãos, Zara sabia que tinha uma chance. Olhando pela janela para Harvard, tomou a decisão que definiria sua vida. Ela não ia embora quieta. Se queriam guerra, ela daria guerra. Usaria a única arma que possuía, sua mente brilhante e uma verdade que nenhuma conspiração poderia destruir. A menina do gueto estava prestes a ensinar a Harvard uma lição inesquecível. A manhã da decisão mais importante da vida de Zara amanheceu cinzenta e fria em Harvard. Ela havia passado a noite em claro, não estudando estratégias de debate, mas planejando algo muito mais arriscado. Como expor uma conspiração na frente de centenas de pessoas sem soar como uma adolescente desesperada inventando desculpas. As evidências que Rosa havia lhe dado eram fragmentárias, mas suficientes para alguém com a mente analítica de Zara conectar os pontos. Ela havia passado horas reconstruindo o quebra-cabeças da sabotagem, identificando inconsistências nos documentos forjados que só alguém com conhecimento íntimo dos fatos poderia detectar. Às 7 da manhã, ela bateu na porta do escritório do decano de assuntos estudantis. Dr. Margaret Chen era conhecida por sua integridade inabalável, uma das poucas pessoas em Harvard que Zara acreditava que ouviria sua história sem preconceitos. "Senhorita Johnson", Dr. Chen disse, surpresa ao vê-la. "Pensei que você havia partido ontem à noite." "Doutora Chen", Zara começou, sua voz firme apesar do medo que sentia. "Preciso lhe mostrar algo. Evidências de que fui vítima de uma conspiração para me tirar do torneio." O que se seguiu foi uma apresentação que durou 2 horas. Zara decompôs sistematicamente cada peça da evidência plantada contra ela, mostrou as inconsistências temporais nos e-mails forjados, demonstrou como seria logisticamente impossível para ela ter acesso aos recursos que supostamente havia usado. Mais importante ainda, ela apresentou os fragmentos queimados como prova de que alguém estava desesperadamente tentando esconder algo. Dr. Chen ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais sombria a cada revelação. Como acadêmica de carreira, ela reconhecia genialidade quando via. E o que Zara estava demonstrando era uma capacidade analítica que ia muito além de seus 14 anos. "Se o que você está me dizendo é verdade", Dr. Chen disse finalmente, "isso representa uma das violações mais sérias da integridade acadêmica na história desta universidade." "É verdade", Zara respondeu sem hesitação. "E posso provar." A decisão de Dr. Chen mudou tudo. Em 2 horas, Zara foi oficialmente reintegrada ao torneio. Mas
Havia um problema. A semifinal havia acontecido na noite anterior. Harrison havia avançado automaticamente para a final, onde enfrentaria o vencedor de uma partida remarcada apressadamente. Quando a notícia se espalhou, o campus explodiu. Os estudantes de elite estavam furiosos com o que chamavam de teatro político. Professor Hamilton havia misteriosamente adoecido e não comparecera ao trabalho. E Harrison estava em estado de choque. A reintegração de Zara não era apenas uma vitória pessoal, era uma declaração de guerra contra todo o sistema de privilégios que controlava aquele mundo. E todos sabiam que a final seria muito mais que um debate, seria um julgamento. A semifinal reorganizada aconteceu naquela mesma tarde. Zara enfrentou Margaret Ashworth, uma debatedora de 17 anos da Academia Stanford, considerada uma das melhores do país. Mas depois de tudo pelo que havia passado, Ashworth parecia quase fácil. Zara não estava apenas debatendo. Estava canalizando semanas de humilhação, injustiça e raiva controlada em uma performance que transcendeu qualquer coisa que alguém havia visto antes. Ela desmontou os argumentos de Ashworth com uma precisão que beirava o sobrenatural, construiu contra-argumentos de uma complexidade que deixou juízes tomando notas desesperadamente para acompanhar seu raciocínio. A vitória foi esmagadora. Mas mais importante que isso, era inevitável. Harrison assistiu da plateia, sentindo algo que nunca havia experimentado. Medo genuíno. Não apenas medo de perder, mas medo de ser exposto. Porque ao observar Zara debater, ele finalmente entendia o que estava enfrentando. Não era apenas inteligência, era genialidade alimentada por injustiça, propósito forjado na adversidade. A noite antes da final, Harrison fez algo que nunca havia feito. Questionou seu pai abertamente. Pai, a menina foi reintegrada. Ela teve razão o tempo todo. Blackwell Suggers olhou para o filho com frieza. Harrison, você vai vencer amanhã. É isso que importa. Mas e se ela for melhor que eu? Ela não é. Como você pode ter tanta certeza? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Finalmente, Blackwell II falou, sua voz cortante como aço. Porque, meu filho, algumas pessoas nascem para liderar e outras nascem para seguir. Essa menina pode ser inteligente, mas você tem algo que ela nunca terá, o direito natural de estar no topo. Harrison sentiu algo morrer dentro dele naquele momento. Pela primeira vez, viu seu pai pelo que realmente era. Um homem que confundia privilégio com valor, dinheiro com mérito. A manhã da final chegou com uma atmosfera que parecia carregada de eletricidade. O auditório principal de Harvard estava lotado além da capacidade. Estudantes, professores, até mesmo algumas personalidades da mídia que haviam ouvido falar sobre a controversa finalista de 14 anos. Zara entrou no palco vestindo a mesma roupa simples que havia usado no primeiro dia. Não por falta de opção, mas por escolha. Ela representava algo maior que ela mesma e queria que todos soubessem exatamente de onde vinha. Harrison entrou com todo o aparato que sempre o acompanhara. Ternos caros, confiança praticada, o sorriso que havia conquistado dezenas de troféus. Mas por baixo de toda essa preparação, ele estava genuinamente nervoso pela primeira vez na vida. O tópico da final foi anunciado. O sistema educacional atual perpetua desigualdades sociais de forma irreversível. Era quase poético, um tópico que tocava no cerne de tudo pelo que Zara havia passado. Harrison escolheu argumentar que o sistema, apesar de imperfeito, oferecia oportunidades para todos que se esforçassem o suficiente. Sua argumentação foi tecnicamente perfeita, cheia de estatísticas sobre programas de bolsas, mobilidade social e exemplos de pessoas que haviam vencido na vida, apesar de origens humildes. Então, foi a vez de Zara. Ela começou devagar, quase conversacionalmente.
Meu colega falou sobre oportunidades. Eu quero falar sobre a diferença entre oportunidade e acesso. O que se seguiu foi 15 minutos que mudaram para sempre a forma como debates acadêmicos eram pensados em Harvard. Zara não apenas argumentou, ela testemunhou. Falou sobre escolas onde não havia livros suficientes, mas onde esperavam que estudantes competissem com aqueles que tinham bibliotecas particulares. Falou sobre genialidade desperdiçada, porque não nasceu no código postal certo. Mas o momento que definiu tudo foi quando ela olhou diretamente para Harrison e disse: "Meu oponente argumenta que o sistema funciona porque dá oportunidades iguais. Mas me pergunto, se realmente acredita nisso, por que tentaram me tirar daqui através de mentiras e sabotagem? Se o sistema é justo, por que precisaram trapacear para manter uma menina de 14 anos longe desta final?" O auditório explodiu. Não em aplausos, mas em um silêncio tão profundo que você podia ouvir respirações individuais. Zara havia feito algo impensável. Havia usado a própria conspiração contra ela como evidência central de seu argumento. Harrison tentou responder: "Mas como você rebate uma verdade tão crua, tão pessoal, tão incontestável?" Seus argumentos técnicos de repente pareciam vazios, abstratos, desconectados da realidade que todos haviam testemunhado. Quando os juízes se retiraram para deliberar, o silêncio no auditório era ensurdecedor. Todos sabiam que haviam presenciado algo histórico. Não apenas um debate, mas um momento de transformação. 15 minutos depois, uma eternidade em deliberações de debate, os juízes retornaram. "A decisão é unânime", o juiz principal anunciou, sua voz ecoando pelo auditório. "A vencedora da final do Harvard National High School Invitational Forensics Tournament é Zara Johnson." O que aconteceu a seguir foi algo que Harvard nunca havia visto. Metade do auditório explodiu em aplausos ensurdecedores. Não apenas os observadores, mas funcionários, alguns professores, estudantes que reconheciam que haviam testemunhado algo maior que uma vitória em debate. A outra metade permaneceu em silêncio chocado. Harrison olhou para Zara, recebendo o troféu, um troféu que ele havia assumido que seria seu desde o nascimento, e sentiu algo que nunca havia experimentado. Respeito genuíno por alguém que havia vencido, não por privilégio, mas por mérito puro. Zara segurou o troféu, mas seus olhos não estavam no prêmio. Estavam na plateia, onde via rostos de todas as cores e origens, alguns chorando, outros sorrindo, todos entendendo que algo fundamental havia mudado naquele dia. A menina do gueto havia vencido. Mas mais importante que isso, havia provado que genialidade não tem endereço, que mérito não tem classe social e que às vezes, apenas às vezes, David realmente vence Golias. O troféu pesava mais do que Zara esperava, não por causa do metal dourado, mas pelo peso da história que representava. Enquanto segurava o prêmio no palco de Harvard, ela sabia que estava segurando algo muito maior que uma vitória pessoal. Estava segurando a prova de que o impossível era apenas outro obstáculo esperando para ser superado. A plateia ainda estava dividida entre aplausos ensurdecedores e silêncio atordoado quando o professor Hamilton apareceu discretamente no fundo do auditório. Seu rosto estava pálido, os olhos vidrados de quem sabia que sua carreira havia acabado. Dr. Chen estava logo atrás dele, acompanhada por 2 seguranças da universidade. "Professor Hamilton", sua voz cortou o ar com autoridade fria. "Precisa vir conosco, agora." A caminhada de Hamilton em direção à saída foi como um desfile da vergonha. Estudantes sussurravam, professores desviavam o olhar, e todos entendiam que estavam testemunhando o fim de 15 anos de corrupção mascarada de prestígio acadêmico. Blackwell II observava de seu camarote VIP, o rosto
uma máscara de controle que mal conseguia esconder. A fúria que fervia por baixo. Seu império de influências havia acabado de sofrer sua primeira derrota real, e havia sido nas mãos de uma menina de 14 anos que ele havia subestimado completamente. Mas a verdadeira transformação estava acontecendo em seu próprio filho. Harrison se aproximou de Zara quando ela desceu do palco, ainda carregando o troféu. O auditório inteiro observou em silêncio enquanto o herdeiro bilionário caminhava em direção à menina do gueto. Zara, ele disse, sua voz baixa, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Você foi brilhante. Eu nunca havia visto nada igual. Zara olhou nos olhos dele e viu algo que não esperava. Sinceridade genuína. Obrigada, Harrison. Eu quero que saiba, ele continuou, lutando com palavras que nunca havia precisado dizer antes, que eu não sabia sobre o que fizeram com você. Se soubesse, você teria impedido? Zara perguntou, não com malícia, mas com curiosidade genuína. Harrison ficou em silêncio por um longo momento, processando uma pergunta que confrontava tudo o que ele havia acreditado sobre si mesmo. Eu espero que sim. Quero acreditar que sim. Então seja a pessoa que espera que seja. Zara respondeu simplesmente. É uma escolha que você faz todos os dias. A conversa foi interrompida quando uma multidão de jornalistas se aglomerou ao redor de Zara. A história havia se espalhado rapidamente. Uma menina de 14 anos do gueto havia vencido Harvard, exposto uma conspiração e mudado para sempre a face dos debates acadêmicos de elite. Zara, como se sente sendo a mais jovem vencedora da história do torneio? O que você diria para outras crianças de comunidades carentes que sonham com Harvard? Seus planos mudaram? Depois desta vitória, Zara respondeu a cada pergunta com a mesma inteligência que havia demonstrado nos debates. Mas a resposta que mais tocou corações veio quando perguntaram sobre sua motivação. Eu não fiz isso só por mim, ela disse, olhando diretamente para as câmeras. Fiz por todas as crianças que cresceram como eu, que são inteligentes, mas vivem em lugares onde ninguém espera genialidade. Fiz para provar que talento não tem código postal, que sonhos não têm classe social. Sua voz cresceu, carregada de uma paixão que vinha de anos de lutas, e fiz para mostrar que quando você tenta silenciar alguém só porque não gosta de onde ela veio, você pode estar calando a próxima pessoa que vai mudar o mundo. As implicações da vitória de Zara se espalharam muito além de Harvard. Nos dias que se seguiram, universidades em todo o país começaram a revisar seus processos de seleção para torneios. Programas de bolsas foram expandidos. Sistemas de mentoria foram criados para conectar estudantes talentosos de escolas públicas com recursos que antes eram privilégio apenas da elite. Mas a mudança mais significativa aconteceu em uma mansão nos subúrbios de Boston, onde Harrison Blackwell III teve a conversa mais difícil de sua vida com seu pai. Pai, eu quero usar nosso dinheiro de forma diferente, ele disse durante um jantar tenso. Quero criar um programa que dê a crianças como Zara as mesmas oportunidades que eu sempre tive. Blackwell colocou o garfo na mesa com força controlada. Harrison, você está sendo ingênuo. O mundo tem uma ordem natural. Algumas pessoas nascem para liderar e outras nascem para ser silenciadas. Harrison interrompeu, sua voz mais firme que nunca havia sido. Pai, eu assisti a genialidade pura ser quase destruída por nossa ganância. Não posso mais fingir que isso está certo. A discussão que se seguiu durou horas, mas Harrison não recuou. Pela primeira vez na vida, ele estava lutando por algo em que realmente acreditava. 6 meses depois, a Fundação Blackwell Johnson foi oficialmente lançada. Harrison havia insistido no nome conjunto, honrando a garota que havia mudado sua perspectiva sobre tudo.
O programa oferecia mentoria intensiva, recursos educacionais e oportunidades de debate para estudantes talentosos de escolas públicas carentes. Zara, que havia retornado a Detroit como uma heroína local, foi convidada para ser a primeira diretora juvenil do programa. Aos 15 anos, ela estava viajando pelo país, identificando e desenvolvendo talentos em lugares onde ninguém mais procurava. A escola Roosevelt, que antes era apenas mais uma instituição esquecida no gueto de Detroit, de repente se viu no centro das atenções nacionais. Professores receberam recursos para programas de debate. A biblioteca foi renovada. E mais importante, esperança foi plantada em corações jovens que antes acreditavam que sonhos eram luxos que não podiam pagar. Professor Hamilton nunca mais trabalhou em educação. A investigação revelou anos de corrupção que resultaram em sua prisão e na exposição de uma rede de influência que contaminava torneios acadêmicos em várias universidades. Sua queda serviu como aviso para outros que pensassem em usar posições de poder para perpetuar injustiças. 2 anos depois da vitória histórica, Zara foi aceita em Harvard com uma bolsa integral. Mas desta vez, ela não estava chegando como uma invasora tolerada. Estava chegando como uma lenda viva, uma prova de que genialidade reconhece genialidade, não importa de onde venha. No seu primeiro dia como estudante de Harvard, ela parou em frente ao auditório onde havia debatido pela primeira vez. Uma placa pequena e discreta havia sido instalada. Auditório Zara Johnson, onde mérito encontra oportunidade. Rosa, a funcionária da limpeza que havia salvado sua carreira, ainda trabalhava nos corredores. Quando viu Zara, sorriu com lágrimas nos olhos. Eu sabia, menina. Desde o primeiro dia, eu sabia que você ia mudar este lugar. Zara abraçou a mulher que havia arriscado o próprio emprego para defender a justiça. Não, Rosa. Nós mudamos este lugar, juntas. A história de Zara Johnson se tornou lenda em Harvard. Mas mais importante que isso, se tornou inspiração para milhares de crianças que cresceram acreditando que seus sonhos eram grandes demais para seus códigos postais. Ela havia provado que quando genialidade encontra oportunidade, quando determinação enfrenta injustiça, quando verdade confronta poder, às vezes, apenas às vezes, David não apenas vence Golias, ele muda o mundo inteiro, e em cada criança que agora sonha sem limitações, em cada programa que conecta talento com oportunidade, em cada vez que alguém escolhe defender o que é certo em vez do que é fácil, a vitória de Zara continua ecoando, porque algumas vitórias não terminam quando o troféu é entregue. Algumas vitórias são apenas o começo de uma revolução, que transforma não apenas vidas individuais, mas a própria estrutura de como sociedades descobrem e cultivam a genialidade humana. A menina do gueto havia vencido Harvard, mas sua verdadeira vitória foi mostrar ao mundo que genialidade não é privilégio de poucos, é direito de todos que ousam sonhar além de suas circunstâncias. Quantas Zara Johnsons já foram caladas antes mesmo de poderem falar? Quantas vozes geniais ainda estão presas ao silêncio imposto pelo preconceito e pelo medo? Se essa história te tocou, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que mais te emocionou e compartilha com alguém que precisa lembrar. Não é sobre onde você começa, é sobre até onde sua voz pode chegar. E se você ama histórias como essa, se inscreve no canal. Aqui todo talento invisível tem voz.